Olá, este é o Stefanadas, um programa para pensar sobre o comportamento humano e repensar aquilo que nos move e que nos transforma. E eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente. Você já parou para pensar o que nos faz humanos e nos diferencia, vamos dizer assim, dos outros animais? Uma delas pode ser a capacidade de nos comunicarmos de forma simbólica e articulada. Talvez ela seja realmente a nossa maior particularidade. Além da linguagem, nós temos consciência de quem somos, do que pensamos, sabemos pensar sobre o próprio pensamento, isso é uma coisa extraordinária se a gente parar para pensar. E temos também ferramentas para comunicar tudo isso ao mundo. E, na minha opinião, o melhor de tudo é que nós podemos aprender a acumular conhecimento, experiência sobre tudo o que quisermos ao longo de toda a vida. Inclusive, aprendermos sobre nós mesmos. Aquela máxima socrática, sabe, gente? Que Sócrates falava o quê? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Isso é uma prova da retroalimentação que existe entre o entendimento dos deuses do mundo exterior e do universo que está em nós mesmos. E é sobre essa relação fascinante entre a consciência, o interesse e o aprendizado que falamos hoje com o filósofo, olha só, gente, filósofo, engenheiro, professor, acadêmico, psicólogo, Fabiano Camilo. Fabiano, querido, então é um prazer te ter aqui. Eu acho que a gente vai estefanar muito hoje, filosofar estefanando. Eu acho que vai ser bem divertido. Prazer é meu, Stefano. Querido. Fabiano, deixa então eu aproveitar que você está aqui com a gente. E eu queria, até para ser até um pouco instrutivo, acho que muita gente que está olhando o nosso programa talvez tenha até um interesse didático em filosofia. Eu queria começar te perguntando assim, Fabiano, o que é exatamente a filosofia? O que é filosofar? E como é que ela se aplica ou se aplicaria a um cotidiano de uma pessoa no mundo de hoje? Eu sempre digo, digo aos meus alunos também, de que filosofia hoje um artigo de primeira necessidade. Ou seja, para que a pessoa possa se manter um pouco coerente e funcional no mundo maluco que a gente vive hoje, de tantas transformações, tantas mudanças. Eu não gosto só dessa perspectiva negativa, eu acho assim que tem muitas coisas boas acontecendo, mas é tudo tão rápido que isso pode nos deixar um pouco confusos. Mas a filosofia ela vai à raiz dos processos existenciais, a raiz do ser humano, filosofos, ou seja, a busca do sábio, da sabedoria, de tornar-se mais sábio em relação à vida. Ou seja, a sabedoria é algo que a gente não vai alcançar nunca, porque é bom que não seja assim, é bom que a gente possa passar uma vida de busca. Então, a filosofia fundamentalmente é buscar a sabedoria. E todo ser humano, naturalmente, é um buscador da sabedoria. Fantástico isso. Eu adorei a coisa da cesta básica, uma necessidade básica. Uma curiosidade que você falou, o mundo louco que a gente vive. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fabiano. Pelo pouco que eu já lhe conheço, pelo que eu li da sua vida, você é uma pessoa muito eclética, positiva, você é uma pessoa de uma energia construtiva e otimista, Então, eu queria muito a opinião de uma pessoa assim. O que é que você acha no mundo de hoje? Você usa essa expressão que eu acho que é bem, bem legal, esse mundo maluco que a gente vive hoje. Assim, de uma forma muito geral, o que é que você dividiria, o que é que você colocaria como as coisas, digamos assim, malucas do mundo de hoje e as coisas positivas do mundo de hoje? Eu fiquei curioso agora. Eu vejo assim, primeiro falar sobre o otimismo, que foi a primeira parte da pergunta, Acho que o otimismo não é uma ingenuidade em relação à vida, O otimismo é um posicionamento para pessoas que são muito autoafirmadas, mas autoafirmadas em si próprias, que buscam, não interessa o tipo de situação de vida, buscam sempre aproveitar esse desafio de maneira positiva. Eu sempre falo e penso assim, de que a gente tem que tentar ver o lado positivo das coisas ruins, sempre. Então, a qualquer momento que nos acontece qualquer coisinha ruim,
assim, às vezes, sei lá, uma pessoa que te fechou no trânsito, né? Ou uma conta que foi cobrada lá, debitado da tua conta bancária e de repente não estava esperando. Sei lá, o que eu posso aprender disso e disso aqui, o que eu posso transformar em algo positivo? Né? Mas isso tudo fundamentado nesse afã de buscar um sentido para a vida, onde a nossa vida é buscar, como eu falo sempre, os 4 arquétipos fundamentais da filosofia. Eu vou usar sempre essa temática da filosofia para inspirar a vida, né? Que é o que te faz ser melhor enquanto ser humano, não melhor que os outros, melhor enquanto ser humano. Né? Os valores, as virtudes, os princípios. O que te leva a encontrar beleza nas coisas da vida? Né? Porque a beleza é um dos aspectos que servem como forma do bem. Quando a gente olha as coisas e consegue ver beleza nas coisas, às vezes beleza num gesto simples, às vezes beleza até em coisas que a gente acha que são feias, mas que por trás disso tem algo de belo, ou que a gente pode tornar belo. Né? Uhum. Sei lá, uma pessoa necessitada te para num trânsito, né, com uma cara sofrida, um semblante triste, e a gente ali poder dar um sorriso e dizer, amigo, aqui tem algo que eu tenho aqui que eu posso te dar. Mas olhar no olho dessa pessoa e dizer, cara, fica bem, né? Que tua vida possa melhorar. Então, quer dizer, isso é belo, é um gesto belo. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, buscar na vida a justiça. Né? E também o que há de verdade em tudo nesse mundo, que daí eu entro nessa outra relação das coisas que mudam no mundo maluco, em que as coisas mudam tudo, porque a gente sempre ouve, né? O mundo é relativo e tudo é relativo e às vezes tanto faz, às vezes eu faço coisas boas e me vem em troca coisas ruins, e às vezes pessoas que fazem coisas ruins acabam tendo vantagem sobre isso, né? Que é esse grande câncer da corrupção que está no mundo como um todo, né? Principalmente a corrupção psicológica. E eu penso que não, né? Eu penso que eu tenho visto isso, né? De que construir uma vida com princípios e com valores vão sempre levar o ser humano a ter uma perspectiva positiva e, de uma maneira um tanto mágica, sei lá, um tanto espiritual, pessoas positivas vão se reunir à sua volta, a sua convivência vai ser melhor com todas as pessoas que te cercam, e, inclusive, as pessoas mais difíceis também, né, podem estar se inspirando na tua forma de ver as coisas, e já penso assim, eu não vou nem levar coisa ruim para ela, porque eu já sei que ela vai vir com algo positivo. Então eu já vou, né, já vou melhorar, né, a minha situação ou a minha perspectiva. Então isso tudo vai sendo o que a gente chama, né, de um grande círculo virtuoso, né, e não um círculo vicioso. Fantástico. Que é o mundo, né, o mundo acelerado que a gente vive. Né? Ter posicionamento de consciência e atenção nas coisas que são realmente importantes e as que não são importantes, que passem rápido e que a gente não se apegue. Né? Isso também é uma forma de ver essa aceleração como algo positivo. Né? Perfeito. Nossa, que resposta bonita, né, gente? E, en passant, eu conheço uma pessoa assim que inclusive está aqui comigo, a minha querida Ana, que é uma pessoa que, de fato, tem esse posicionamento e ela sempre me faz ser uma pessoa mais positiva. Sim. Isso é fantástico. A Ana tem isso naturalmente dentro dela. Vocês veem que eu falo muito da Ana, né? Minha musa inspiradora. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter, né? A gente tem que ter. Musa não é um lugar para guardar coisas velhas, como o museu. Né? Boa! E sim para ter lá as principais ciências e artes que inspiram o gênero humano. Né? Aí nasce a palavra isso. Museu, sim. Né? Não é lugar para colocar, para deixar coisas velhas. Né? Mas aqui tem muito valor monetário. Não, na realidade, é para que a gente possa chegar lá e se inspirar. Os museus começam como escolas, né? Como escolas que ensinavam as pessoas sobre música, sobre arte, sobre ciência, sobre arquitetura, porque essas são as próprias musas. Olha que legal, gente. Isso aí é bem interessante, né? As musas. Isso eu não sabia, Fabiano? Eu não sabia, Fabiano. Fabiano, você falou algumas coisas que eu quero explorar mais tarde com você sobre questões, digamos assim, de crescimento pessoal e de espiritualidade. Mas eu queria agora voltar um pouco para aquela nossa linha um pouco didática em relação à questão da filosofia. Explica mais ou menos para a gente, do seu jeito, tranquilo,
quais são as, digamos assim, um pouco, digamos, se a gente poderia falar da história da filosofia, ou seja, que grandes escolas, assim, de um modo bem geral, existiram, se quando a gente fala de filosofia, a gente se refere muito ao mundo ocidental, como é a filosofia em outras culturas? A filosofia, nesse sentido, eu gosto de falar assim, as escolas e as características. É muito interessante a gente fazer esse desafio, né, de tirar os véus daquilo que vai gerando padrões de identificação. Porque, por exemplo, a filosofia grega, né, que são várias as escolas, a filosofia ela nasce, na realidade, no Ocidente, conhecido academicamente, inclusive, historicamente, como um advento de um grande problema que ocorreu com a Grécia e com Atenas em específico, né? Ou seja, Atenas é quase que o berço da filosofia. E essa filosofia nasce após as guerras com os persas. Foram 3 grandes guerras que os atenienses, os gregos ganharam, mas assim, Atenas, principalmente a cidade, foi completamente devastada e destruída. E a partir dessa grande dor se gera um grande questionamento, né? O que realmente faz sentido? Quais são os valores mais importantes para o ser humano? É algo assim, né? Uma pandemia, né? Fantástico. Ou que deveria ter sido a pandemia. A gente vê que às vezes eu fico um pouco triste porque a gente vê efeitos contrários, né? A gente tem visto estatísticas, cada vez as pessoas mais deprimidas, com mais dificuldade de atenção, dispersão, etc. Mas, vamos lá, nesse momento nasce a filosofia com Sócrates, né? E muito interessante, porque ela nasce de um questionamento em relação a um status quo social. Então, o filósofo sempre foi um rebelde, né? Sempre foi um questionador. E Sócrates é bem um exemplo disso. Total. Né? E ele, inclusive, arregimenta elites na época, né? Jovens, ele acaba, né, cooptando jovens, né, que, obviamente, queriam uma vida com mais profundidade, mais sentido. Então, isso é uma coisa interessante. Isso acaba... Você falou uma coisa super interessante. Então, tudo isso veio depois das guerras com a Pérsia? Isso. Fantástico. Isso. Assim como depois de grandes conflitos nos estados, chamados estados guerreiros, na China, nasce o taoísmo e o confucionismo. Né? 2 grandes escolas que hoje inspiram, né, essas ideias filosóficas do yin e yang, né, do positivo e do negativo, da relação de buscar uma harmonia por oposição, né, uma estrutura de que a natureza é dinâmica nas suas formas, né? Não há nada que exista permanentemente além da mudança, né, dizia o taoísmo. E isso também diziam os filósofos Heráclito. Né? Então, a gente vai ver que no Oriente e no Ocidente, essas mesmas ideias e questionamentos sobre o homem, sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre a sociedade, elas de alguma maneira são os mesmos dilemas desde sempre, né? Então as escolas vão nascendo assim, mas claro, cada uma com a sua característica na sua cultura, no seu povo e na sua época histórica, né? Você falou do taoísmo e do confucionismo, isso é uma curiosidade que eu sempre tive e vou aproveitar para te perguntar. O taoísmo teve muita influência na minha vida na época que eu fazia o doutorado, sabe? Eu acho que eu diria que ele me salvou da loucura. Sim. Né? E inclusive, só um ano passando... Somos da geração de Frijo Capra e o ponto de mutação. Que coisa mais gostosa aquilo. Meu Deus. E sabes que nos Estados Unidos eu cheguei num livro chamado Hua Hu Ting. Eu não sei se você já ouviu falar. Ele é considerado, digamos assim, uma, entre aspas, continuação do Tao Te Ching, né? Supostamente de Lao Tse. Né? E eu li na época que ele sobreviveu por um milagre à destruição da Revolução Cultural de 66. O cara conseguiu fugir da China, foi para os Estados Unidos, levando, porque literalmente a Revolução Cultural destruiu tudo isso. Né? E, enfim, o Hua Hu Ting e o Tao Te Ching foram fundamentais para mim. E me deram uma conotação muito espiritual. Inclusive, meu pai gosta muito de ler o Tao Te Ching. E quando eu pensei, um pouco que eu me dediquei a entender o confucionismo, eu vi que o confucionismo tem esse lado mais objetivo, prático. Em certo sentido, ele até, não quero de forma alguma parecer crítico, mas ele um pouco fundamenta um Estado
hierarquizado, relativamente totalitário, de respeito ao ancião. Fala um pouco para a gente nessa construção da personalidade chinesa, da personalidade da cultura chinesa, digamos assim, do espírito filosófico chinês. Essas duas energias, você falou uma coisa muito legal, do yin e do yang. Essas energias, de fato, elas se complementam. Como é que é isso, querido? Muito bem colocado, porque é muito bom a gente ter uma perspectiva maior e poder fazer relações para a gente poder entender melhor, né? Olha, isso tudo que você está falando tem tudo a ver com Sócrates, com Platão e Aristóteles. Né? Ou seja, Platão era muito mais monista, né? Muito mais inspiracional. O nosso Lao Tse. Algo como Lao Tse. Né? enquanto que Aristóteles era aquele que buscava compartimentar, gerar metodologias, ferramentas, classificações e estruturar, né, a estrutura da ética, das leis, dos bens relativos ao ser humano. Né? Ele ia compartimentando e estruturando um pensamento muito mais lógico. E a mesma coisa. Né? Tanto que a gente vê lá depois, no futuro, a filosofia renascentista fazendo um blend, né? Voltando a integrar a filosofia platônica com o aristotelismo. Agora, a mesma coisa acontece aí. Confúcio e Lao Tse são muito complementares. Né? Porque não dá para a gente poder ter uma vida espiritual e uma busca pela liberdade e pela inspiração proposta pelo taoísmo e uma compreensão profunda de como a natureza se manifesta, como ela se movimenta e como ela se integra à nossa própria natureza espiritual, né? O movimento da alma, ânima, movimento. Ânima é movimento por si só. Né? Esse nosso movimento interior, que é a espiritualidade natural, né? Sem querer buscar a religião X ou Y, na realidade a espiritualidade ela é da natureza humana. E aí estão duas partes muito importantes. Uma grande inspiração para o resgate da filosofia platônica foi um filósofo chamado Plotino, porque ele tinha muito isso. Né? Ele era platônico, ele organizava, ele gera uma teoria de emanações, colocando desde o uno até a multiplicidade, como é que as coisas se processam no grande pensamento divino, diríamos assim. Né? Fantástico. De que época ele é? Plotino é do ano 200 depois de Cristo. Na Grécia? É um chamado neoplatônico, na Grécia. E depois ele vai inspirar o pensamento cristão. Fantástico. Porque ele realizava ao mesmo tempo diálogos. Ele dava as aulas em público e de maneira dialética. Então, os primeiros filósofos cristãos, a patrística toda cristã, se inspirava muito, né, ali pela Síria, Egito, por onde nasce os primeiros pais do cristianismo, da filosofia cristã, se inspiram muito em Plotino. E Plotino era ele era um monge. O cara se sentava e dava uma aula durante um dia inteiro. E durante a aula ele parava e entrava em êxtases místicos. Isso conta os seus biógrafos, né? É muito interessante. Então ele tinha algo disso, mas ao mesmo tempo tinha a organização. Então ele vai trazer essas duas vertentes, né? A parte da inspiração e a parte da organização. Já que a gente está deliciosamente, né, gente, misturando os temas, eu quero deixar então o Renascimento para depois. Eu queria aproveitar essa entrada que a gente fez no mundo oriental. Eu vi que você se interessa por religiões no sentido espiritual, né? Eu também, lá naquela época do doutorado, Fabiano, foram chamemos assim, não vou dizer as religiões, mas a espiritualidade oriental que me impediu de me jogar da ponte, né? Porque eu fui fazer o doutorado muito jovem, tinha 22 anos, então eu quase que ainda era uma época, né, Stefano, que aqui na academia tinha que ter todo o cuidado com os temas, né? Exatamente. Não tenha dúvida. Eu sempre digo, viu, gente? Afinal, ciência ou religião? Mas por que não os dois? Né? Exatamente. Não, e eu vi o pessoal que me conhece, vai desculpando se eu for um pouco exagerado, mas eu sempre digo que às vezes a gente meio que trocou dogmas religiosos por dogmas científicos. Né? A coisa tem que ser... Mas então, voltando um pouco lá para o Oriente, eu quero só explanar um pouco uma ideia. Né? Os dois gostam de falar muito. Fabiano, isso aqui está maravilhoso. Viu? Eu já vi que a gente vai ter novas edições. Assim, uma coisa que me fascina quando eu busco o Oriente, e isso, na verdade, começou... Eu nem sabia que era hinduísmo. Eu andei lendo sobre alguns desses
sabe esses filósofos errantes, esses gurus errantes da Índia? Particularmente um cara chamado Nisargadatta Maharaj, que era vendedor de fósforos em Bombaim, se iluminou, né, e falava. E um polonês naquela época, isso foi em 70, né? Sabe que os hippies iam para a Índia. Sim. Ele gravou e traduziu para o inglês os diálogos. E essencialmente o que Nisargadatta nos fazia... O nome, inclusive, do livro é I Am That, né? No sentido, eu sou aquilo. Tipo, tudo aquilo que eu concretizo não sou eu. Eu sou o observador. Não. Eu sou a eterna testemunha. A tela do filme, jamais o filme. Aquilo me trouxe uma paz, sabe? Aquilo... Nossa, eu acho que eu tive... Bonito. Sabe, alguns momentos. E aí eu me interessei pelos Upanishads. Dessa literatura hindu antiga, confesso que só foi dos Upanishads, porque os Upanishads, eles mergulham muito. E se eu não me engano, eles são de um período pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Sim, tem uma poética também belíssima, muito profunda. Belíssima, né? E aí depois veio o Buda, né? Assim, falando veio depois, maneira de dizer, né? A gente está dando pulos de milênios, né? Como se fosse, né? Depois veio o Buda. E Buda trouxe muito também essa coisa que é dar volta ao todo, né? E aí minha mãe faleceu esse ano, em fevereiro, e eu tive algumas ajudas muito incríveis, principalmente da Ana, minha queridíssima amiga, e uma amiga de Recife. Eu falei com ela pelo telefone, ela foi muito querida comigo no velório de mamãe, e assim que eu chego no velório de mamãe, ela me pega e diz assim, olha, hoje é uma festa não sei o que de Shiva, e tipo, quem morre nesse dia vai direto para o céu. E aí aquilo me trouxe muito alento, e depois falando com ela no telefone, ela, digamos, me apresentando o hinduísmo, me fez perceber que toda essa busca que eu tinha feito com Nisargadatta e etc e tal, na verdade, essencialmente é o hinduísmo. A gente tem essa ideia do hinduísmo muito a apresentação, digamos, eu não vou dizer caricata, porque a palavra não é caricata, mas a apresentação mais colorida. Sim. Mas a essência do hinduísmo realmente é a volta ao todo. Que aí você vê isso depois no budismo, que é, em certo sentido, né, uma filial do hinduísmo, e lá, no maravilhoso Tao Te Ching, né, em Lao Tse, aquela coisa que eu acho que é o que me deu energia no doutorado, é mergulhar no todo, sabe? Se entregar ao fluxo, confiar. Eu andei perdendo um pouco isso, sabe? Eu tenho que recuperar, Fabiano. Tenho que recuperar. Mas aí, por exemplo, olha só que o ponto que eu quero colocar, eu queria muito teu feedback. No Ocidente, né, e tanto as tradições cristãs, e de um modo geral, eu não vou nem dizer cristãs, monoteístas, né? Elas trazem essa relação mais pessoalizada, né? Sim. Apesar de que o misticismo cristão e o misticismo islâmico te levam também àquele mesmo ponto da entrega. Sim. E aí depois a gente tem as matrizes africanas e temos a evolução no século XIX do espiritismo, principalmente do kardecismo, que traz um pouco aquele clima do século XIX, que é o clima do A gera B que gera C, né? É tudo uma coisa muito... E se você junta esse prospecto ocidental de religiões monoteístas com kardecismo e, no caso do Brasil, incluindo um pouco também essas tradições que vieram da África, existe uma relação muito pessoal com a morte. Tipo, depois de morrer, a minha alma continua, eu vou ver a pessoa, existe um processo tal, etc. e tal. Enquanto que no Oriente, e isso eu confesso que me deprimiu um pouco, depois da morte de mamãe, você vai logo para a entrega para o universo, né? Sim, tipo assim, não... Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, fica bem à vontade para responder. Isso não tem nada de didático, né, gente, de acadêmico. Vamos chamar assim, essa metade ocidental do planeta, né, incluindo aí a África, que tem essa relação mais pessoalista com a morte. Sim. Como é que você junta isso, querido, com essa metade mais oriental, que tem essa relação mais de entrega ao vazio, ao todo e tipo... Tu te funde no universo quando tu morre. Quer dizer, se tu tiver sorte, né? Porque depois senão você fica... Uma alma penada. Uma alma penada. Como é que se mistura tudo isso? Qual é a sua opinião, querido? Assim... Bom, aí que tá. Até a palavra opinião, para mim, eu não curto muito, né? Eu acho que, assim, que a gente vai gerando, através dos anos de vida e de experiência, a gente vai gerando nossas próprias convicções. Né? Perfeito. Inclusive nossas próprias verdades. Porque cada um pode ter a sua forma de enxergar as coisas e a gente tem que respeitar isso, né? Ou seja, agora o que eu venho vivendo e aprendendo e constatando é de que há em nós algo muito conectado ao universo,
né, que é imortal, atemporal, né, inextinguível. É uma energia que está aí. E que é uma grande energia que nos impulsiona, inclusive, a fazer tudo. Se a gente domina o segredo de trazer essa energia para os nossos projetos pessoais, a gente vai realizar coisas extraordinárias. Prana seria prana? Que é uma energia prânica também, mas esse prana tem que vir muito diziam os hindus, né, com muito atma, né, com essa o atma que é o átomo, que é a visão de unidade. O atma do hindu é a sede da vontade do ser, né, que seria essa cúspide do ser humano, que o ser humano tem de mais inspirador, puro. E se isso chega até o prana e o mundo físico, a gente realiza grandes coisas. Tá? Mas, aí que está a questão, né? Esse vínculo moral é muito interessante, porque essa vontade ela só surge, de fato, de maneira autêntica e verdadeira, se ela está em unidade, né? Em ressonância, em consonância com essa energia do uno, do universo, das grandes leis. É o que o indiano chamava de dharma. Né? Ou seja, todas as nossas intempéries e nossas provas de vida, é muito legal. Isso, né? Está o karma. Né? É que a gente dá a cabeçada para lá e aí volta e aí tenta de novo. Aí dá um pouco mais certo, mas ainda tem coisas erradas. E assim a gente vai corrigindo as rotas da nossa vida. Mas rotas para onde? Esse onde é o Dharma. É o Dharma. Né? E a própria correção constante, permanente, também é Dharma. E sair de um ponto onde a gente se encontra num tal processo evolutivo, para chegar em um processo, em um estágio evolutivo maior, também é Dharma. Então o Dharma é essa consciência de continuidade. Isso é muito legal. Né? Porque, então, mais do que a gente chegar, não, vou me entregar ao Uno, brincando contigo, né? Calma, mas não faça isso assim de uma maneira... Sim. Não, isso tudo é uma construção. Né? É o que os indianos chamavam de yoga. O yoga lá, a aula onde eu cruzo as perninhas, onde eu faço os asanas, as posições e as respirações, os pranayamas e os asanas. Não, na realidade, o yoga é laço, união, unir. Então, a estrutura, o yogi é todo aquele que é o filósofo para o indiano, é aquele que busca integrar todas as coisas da sua vida com um objetivo comum, que é aí a transcendência. Essa é a grande maluquice. Né? E isso está comprovado em milênios de história, que o ser humano que busca transcender as coisas da vida e não se apegar às coisas temporais, a todos os conteúdos que tu tinha que estudar para o teu mestrado e doutorado, né? As milhares de páginas que vão ser construídas para criar o trabalho de conclusão, etc. Essas coisas são passageiras. O que eu trago da essência de tudo isso? O aprendizado, a resiliência, né? A vontade de persistir para alcançar os objetivos e querer ser melhor, mas melhor de maneira pura. Porque se eu faço esse esforço de ser melhor de maneira pura e honesta e autêntica, eu torno o mundo ao meu redor melhor. Fantástico. Não é um bem para mim, né? Não é uma questão egocêntrica, e sim de que eu trabalho para que o mundo melhore. Né? E aí tem as miríades e milhares e milhões de possibilidades que o ser humano tem, e cada um cumprindo a sua função. E aí eu vou aproveitar e te perguntar, que eu acho que, em certo sentido, isso é uma outra forma de perguntar como é que a gente pode usar a espiritualidade no nosso cotidiano. Isso é um tema absolutamente que me fascina. Mas só para complementar, que você me ajudou muito a ter essa percepção, eu percebo que você é eclético, né? e pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu acho que, no fundo, é a melhor coisa. Dois né? malucos falando aqui. Dois malucos aí os ouvintes aí, ou o pessoal que está assistindo os vídeos vai ficar mais... Esse lado de cá, sabe, que eu me referi um pouco a essa tradição um pouco mais, talvez... do monoteísmo, né? Das tradições afro, né? Da tradição do espiritismo, eu acho mais acolhedor. Sim. Né? Agora, eu acho mais libertador né? A tradição
Agora, tu tem que estar preparado para essa liberdade, realmente não é. Mas, querido, me responde, que eu vou amar. Isso tem, inclusive, tudo a ver com o teu trabalho de psicologia positiva, né, de life design, né, que uma coisa fascinante do Fabiano, gente, é que ele usa todo esse enorme arcabouço que ele tem, e experiência de vida, né, Fabiano? Porque esse é o principal. Esse é o principal, né? Esse é o principal para ajudar as pessoas a encontrarem. Não é nada de. Não é Fabiano, não é São Fabiano, sim, né? Sim. Mas ajudar as pessoas a construírem, digamos assim, estratégias de vida que sejam para buscar uma vida, buscar uma vida com mais sentido. Mais sentido. Como é que se aplicaria a espiritualidade no cotidiano? Assim, e aí, deixa eu te complementar. Você falou uma coisa fantástica: fazer o bem. A gente vive num mundo, e é um tema que eu quero entrar depois com você, que eu tenho só uma curiosidade para dividir com você. A gente vive num mundo que o fazer o bem, né, é relativo. E então é interessante, a gente fala de relativismo, tem horas que o relativismo é criticado pelos pensadores mais conservadores, tem hora que é criticado pelos pensadores mais liberais. Então, eu nem sei como usar esse termo relativismo. Mas vamos dizer assim, eu gostei da sua colocação do opinião. Eu também acho uma palavra meio pesada. Mas existem, entre aspas, muitas opiniões, mundo afora hoje, sobre o que é fazer o bem. Como é que a gente resolve isso, querido? Como é que se aplica todo esse belíssimo conjunto que você tem dentro de ti eu não quero usar a palavra conhecimento, porque parece uma coisa muito mental, muito de Maia, né? Do véu da ilusão. Mas esse conhecimento que vem, né? Que vem do teu vazio, né? Porque o vazio é a coisa mais bonita que tem, viu, gente? No vazio tem o todo, né? Não é um vazio assim horroroso, esse vazio que a gente está falando aqui. Como é que se aplica, querido? Como é que você consegue distinguir isso? Sim. Perguntas complexas e profundas, mas eu acho que o pessoal que está ouvindo também vai aproveitar bem isso, né? Na realidade, o bem é arte. Ai, que delícia! O que acontece? Arte, a palavra arte está no radical de... O que é arte? A arte é a música, é a pintura... Não, arte é, literal e conceitualmente, fazer bem as coisas. E quando eu faço bem as coisas... e essas coisas estão conectadas, né, ao meu entendimento, que eu vou desenvolvendo através da experiência de vida, de que isso favorece, é útil, é bom e a gente faz bem à sociedade, é o que a gente chama de vocação, vocatio, né? É o chamado. Né? Então, essa relação arte-chamado, ela está dentro da construção do que é mais radicalmente espiritual no ser humano. Então, tudo que eu faço bem é espiritual. Eu digo isso, às vezes quem está nos ouvindo pode pensar assim, ele vai dizer, não, sente, acenda um incenso, né, cante um mantra, com todo respeito, porque isso faz parte também, né? É muito bom a gente ter dinâmicas de tempos para poder fazer nossas reflexões, nosso tempo de meditação, e todas as técnicas são válidas. Nossos protocolos, Nossos protocolos, mas fundamentalmente não adianta eu fazer isso 3 horas por dia e aí eu fecho a porta de casa, saio enlouquecido, pendurado no celular, xingando meus colaboradores, batendo no cachorro. Não. E mais, ou dizendo assim, agora estou com plena energia, vou sugar o mundo, vou ser ainda mais ultra rico do que já sou, mais ultra famoso né, do que sou. Não, peraí. Não é para isso que a gente está aí. Né? Então, a relação da arte de fazer as coisas bem feitas, todas. Então, a gente falou de todas as linhas aqui, não falamos de algo que eu gosto muito, que é do budismo Zen. O Zen tem essa relação com a arte, né? O cerimonial de preparar o chá. O Japão é uma expressão disso, né? É um processo todo, né, de buscar se unir ao universo através da cerimônia do chá. Eu faço uma arte marcial que é o Iaido, que é uma arte marcial com espada, né? Que é justamente o quê? Tornar-se um com a espada. E o embanhe e o desembanhe, né, a forma, fazer o kata, né, então tudo que a pessoa faz na vida, ela deve buscar esse aperfeiçoamento. E para isso ela não precisa ser uma pessoa que está num alto cargo executivo, com responsabilidades que culturalmente ou socialmente se julgam importantes. Não, ela pode estar fazendo qualquer atividade simples. Fabricando um calçado, limpando uma casa,
Dizem que hoje, né, as maiores perguntas que se faz às inteligências artificiais já são dos jovens perguntando, né, como limpar uma casa, como lavar a louça, por onde eu começo para colocar a roupa numa máquina de lavar, etc. Mas isso também pode ser arte. E se eu faço isso bem feito, para que eu possa ter uma roupa limpa, para me apresentar ante as pessoas, para que as pessoas possam ter para que eu possa ter maior empatia e maior respeito, né, maior consideração com todos aqueles que eu me relaciono, eu vou estar fazendo bem. E isso é arte. Né? Essa conexão que vai gerar mais inspiração, mais amor e mais pessoas para a corrente do bem. Perfeito. Né? É para isso que a gente está aí. Então, a tua experiência como professor universitário, tu já tinha me falado aqui em off, olha, que legal, eu tenho aqueles que eu, entre aspas, considero, né, os meus discípulos, né? As pessoas que estão seguindo o meu trabalho, não porque é meu, mas eu sou um canal disso, e isso tem inspirado outras pessoas. Cara, economia criativa, né, essa relação, né, a economia de cultura, isso é fundamental, é importantíssimo, mas não só os métodos, o ferramental e o que se pode obter materialmente disso, mas a energia espiritual que circula por todas essas coisas. Né? Isso tudo é espiritual. E a gente precisa sempre fazer isso com esse vínculo, com essa consciência. E é gostoso ouvi-lo falar, né, gente? Porque, Fabiana, além de você expressar coisas profundas de uma forma muito inteligente, você fala de uma maneira muito acolhedora, sabe? Eu acho que esse acolhimento, você tocou num ponto, né? Fazer as coisas com amor. Mas vamos se provocar um pouco aqui no bom sentido da palavra. A gente vive, assim, deixa eu, digamos assim, eu colocar me desculpem vocês, meus queridos ouvintes, e eu nunca aprendi a dizer que quem vê é o que é evidente, né? Mas assim, né? Tipo, a vida, como você falou, cada um tem suas construções, né? Então, cada um constrói suas hipóteses sobre a vida, a maioria delas inconscientes, né? Você trabalha também com psicanálise, psicologia, sabe? Como, em certo sentido, entre aspas, a gente é prisioneiro desse universo inconsciente, né? Então, a gente tem modelos que a gente cria para lidar com a vida, né? E muitos desses modelos se tornam paradigmas mesmo, né? Tanto que as pessoas morrem de medo de abrir mão. Sim. E muitos desses paradigmas geram preconceitos, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca assim, fazer as coisas com arte, eu adorei essa expressão, fazer de forma artística. Vamos imaginar, né, no sentido mais amoroso da palavra, digamos, religiosos radicais ou ideólogos radicais que agem em cima de princípios, de paradigmas que eles percebem, né, como do bem, né, que são uma boa contribuição para a humanidade, muitas vezes, na minha opinião, profundamente, infelizmente, no sentido de limpar o mundo de sujeiras. Né? Todo ideólogo revolucionário tem um pouco essa coisa, e religioso radical também. Né? E muitas vezes, não muitas vezes, não, eu diria quase sempre, digamos assim, calcados em cima de preconceitos. E eles realmente acham que estão fazendo bem. E eles, inclusive, sentem, eu não sei exatamente como, né? Mas eles sentem amor, dizem pelo menos. Eu não sei exatamente o que seria esse conceito de amor. Querido, assim, como é que... De novo, fica bem tranquilo com as respostas. Aqui ninguém... você é uma pessoa pública, conhecida, super inteligente, não precisa se comprometer, assim, eu tenho que dar aquela resposta. É mais um ping-pong fofo, assim. Como é que você lida com isso, querido? Pessoas que realmente acreditam que estão fazendo bem, mas que estão excluindo. Que estão... Como é isso, querido? Assim, então, eles sentem que estão fazendo bem feito, artisticamente, você está entendendo? Eu estou me dedicando. Né? Então, com isso... Né? É uma pergunta que digamos assim, expõe a natureza ou a realidade do mundo hoje. Né? Ou seja, as pessoas vão confundindo... os meios com as finalidades, os princípios com as finalidades, geram radicalismos para tentar instrumentalizar, né, processos, porque se confunde muito de que quem sobrepuja e tem poder é legítimo, e isso está totalmente fora, né? Nunca foi. Todos esses grandes mestres e sábios, na raiz de todas as grandes religiões, estão os mesmos processos, os mesmos princípios. Né?
E mais, né? Simplesmente eles foram sendo vestidos, por isso se chama tecnicamente isso de religião revelada, né? Ou seja, se colocam novos véus para poder adaptar aquelas verdades ou princípios e preceitos morais àquela população, aquele povo, aquela cultura, naquele determinado momento histórico. E à medida que isso vai sendo revelado, isso aconteceu com o cristianismo, isso aconteceu com o hinduísmo, e o próprio budismo é uma revelação também da tradição hindu, o que vai acontecendo? Esses véus têm algo de bom e algo de ruim. Algo de bom porque ele te coloca a pessoas que vão refletir pouco a seguir os preceitos daquela região e pelo menos moralmente dá um equilíbrio, né, dá um equilíbrio e algo de sustentação. Mas ao mesmo tempo ele vai retirando, quitando a pessoa de poder ter reflexões mais profundas e aí poder entender mais onde é que o preto e o branco se unem, o claro e o escuro, o chamado bem e o mal, o que está em cima e o que está embaixo. E aí sim, né? Por isso a gente vai vendo essa intolerância que vai sendo gerada à medida que eu defendo posições que são, diríamos, totalmente radicais ou totalmente rígidas, né? Isso é intolerância e intransigência. E isso vai gerando, né, o que a gente tem hoje, por exemplo, dentro dos maiores conflitos religiosos. A gente vai tendo isso. Algumas religiões, aos poucos, vão se abrindo um pouco, porque vão sentindo nessa necessidade. A gente não sabe até onde, né, pela perda da popularidade, ou pela necessidade, ou até pela bondade de alguns dos seus, né, condutores, né, chefes, né, inspiradores, mas a necessidade de ver isso. O problema é que quando a pessoa se torna intolerante, né, e tem uma visão muito limitada sobre aqueles preceitos religiosos, sem avaliar onde foi a fonte. E a fonte sempre foi o bem, a beleza, a justiça e a verdade, né? E ela desconecta disso, ela vai começar a derivar, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu adorei a resposta, querido. Tanta coisa fofa para a gente conversar. Me diga um filósofo do cristianismo que você acha bem interessante, tipo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Agostinho, os dois, né? São Tomás é mais aristotélico, Santo Agostinho mais platônico, mas a gente vai vendo a obra, né? Santo Agostinho traz a filosofia como inspiração para os processos de transcendência. Ele explica o logos, fala do verbo, fala dessa unidade que é Deus, né? Dessa grande luz espiritual. E aí São Tomás traz a educação, a escola, né? Traz o processo pedagógico do ensino, o que vai ser muito importante, né? Porque depois na realidade, todas as escolas privadas que se conhece hoje, né, acabam sendo de alguma maneira herdeiros da tradição de São Tomás, né? Para mim, assim, eu tenho muito cuidado ao ver essas coisas de colocar em oposição. Por exemplo, a gente falou de Platão e Aristóteles. Mas Aristóteles era contrário, tinha ideias opostas. Não tinha nada. Aristóteles textualmente diz que o homem mais sábio que ele já conheceu foi seu mestre Platão. Isso ele escreve. Então, quer dizer, agora, se ele foi explorar outros pontos de vista em relação a aspectos da filosofia, não quer dizer que sejam contrários, né? Exato. São outras coisas, né? Um holograma de tantos lados, né? E ele se dedica mais à classificação, às coisas do mundo, à natureza, etc. Enquanto Platão mais às coisas do espírito. Tá bom, agora vamos integrar os dois. Né? Nessa tradição nossa, digamos, greco-judaica, romana, cristã, qual você acha que foi a grande contribuição do cristianismo para a humanidade? O cristianismo ele resgata o processo devocional, né? Ele é bastante importante nesse sentido. Eu acho que todas as religiões têm a sua importância. Tá? O cristianismo trouxe algo desse
dessa visão devocional. Jesus Cristo prega muito o amor, né? Exato. Então, eu digo assim, Jesus Cristo... as pessoas me acham às vezes meio malucas, mas elas param para pensar, os meus alunos, nossa, mas faz sentido. Jesus Cristo é o Buda do Ocidente, né? E Buda é o Jesus Cristo do Oriente. E para confirmar o que você está dizendo... Inclusive a tentação, o processo tentador, né? Buda vai ser, nos seus últimos estágios antes da sua iluminação, ele vai ser tentado por Mara, pelos demônios, né? Então, enquanto Jesus vai caminhar no deserto e ser tentado também, né? Pelo mal. Né? Então, quer dizer, e Jesus Christus Christus é o iluminado, né? o ungido, enquanto que Buda também é o iluminado. O nome do sujeito era Siddhartha Gautama. Né? Então, quer dizer, a gente vai encontrando as mesmas palavras, os mesmos textos para diferentes culturas. Quando você falou e não isso tinha agora, internet, não tinha Instagram, não tinha rede social. Não tinha contato nenhum praticamente. Sim, Jesus não falou, quem quiser me seguir, largue tudo. Né? O cara, lembra que eu vou enterrar meu pai, disse, não, então você não está preparado para me seguir. Né? Tipo, esse largar tudo é, em certo sentido, a mesma coisa que os orientais dizem quando... olha que coisa interessante. Tem coisas, né? Agora a gente vai puxar um pouco a nossa preferência, que eu já vi que é minha do Fabiano. Tem coisas que, digamos, se enraizam mais, né? Ou pelo menos talvez porque reflitam mais coisas que são mais fundamentais na gente. E com certeza o Renascimento e a Antiguidade Clássica fazem parte desse rol, né? Sim. Né? Talvez eu não colocaria, as pessoas vão achar estranho, às vezes acham até que eu sou líder de alguma religião quando eu falo isso. Religião dos renascentistas. Religião dos renascentistas. Mas não é nem por esse ponto, é por um outro que eu vou colocar para depois voltar para o Renascimento. Eu acho que na tradição ocidental, essa ideia que você muito bem colocou, de como Cristo trouxe a ideia do amor, para mim está num nível... Sabe? Eu estava lendo um artigo de um cara que eu gosto muito, David Brooke, que escreve no New York Times. O cara é professor de Yale de filosofia. E ele é religioso e ele se considera um moderado. Né? E ele falava assim, me desculpem as pessoas que têm empatias políticas pelo Trump, né? Tenho todo o respeito por isso, mas não é exatamente a minha linha. E ele dizia assim, começava esse artigo, né? O New York Times claramente é um jornal anti-Trump, e ele dizia, eu sinto muita necessidade de literatura, de arte, de cultura, de teatro, de museus, de ver pessoas dedicadas a trabalhos voluntários, como vocês fazem brilhantemente lá na Acrópole, porque nesse mundo bruto, vulgar, que o Trump trouxe, eu preciso disso. E ele faz uma análise que eu acho fantástica. Ele diz assim, nós estamos entrando numa nova era pagã. Só que olha, o que é que ele quer dizer com pagã? Olha que interessante. Ele se refere a Tom Holland, que é um historiador. Eu sou fanático por Roma Antiga, né? Até pelas minhas origens italianas, principalmente pela República Romana. E Tom Holland é um grande estudioso de Roma. E da Antiguidade Clássica, de um modo geral, mas também da Pérsia. E ele diz que de tanto estudar esse universo, às vezes ele sente um pouco de dor de como era fácil tirar a vida das pessoas. De como pessoas matavam como se não fosse nada. Né? E era um mundo bruto, no sentido de que o alfa era o alfa, havia o culto ao alfa, né? Mesmo no mundo grego mais refinado, era o homem, era tudo homem. E que nós entramos no mundo pagão nesse sentido. Inclusive, ele fala que tem certos lugares que se dizem igrejas, mas que são simplesmente pagãos com música gospel. Ele fala assim, pagão nesse sentido que eu falo isso para caracterizar essa coisa do amor de Cristo, que eu acho uma coisa fundamental no mundo ocidental. E como isso mudou a vida da gente. No mundo antes de Cristo ter falado exatamente essas questões, ama teu próximo como a ti mesmo, etc. e tal, a morte do outro era... E ele diz assim que a gente está voltando para o mundo onde o pobre não conta, onde o mais fraco não interessa, é só o vitorioso, o poderoso, esses barões da tecnologia. Né? Inclusive, vai estrear a gente agora nesse sábado. Quando vocês assistirem esse programa, já vai ter estreado. É Mountain Head. É um filme fantástico, do mesmo cara que fez Succession. É uma crítica a esses oligarcas multibilionários do mundo da tecnologia. Fiz só tudo isso como que tem uma pergunta no final, que eu estou louco para ver sua resposta, que a gente faz para todo mundo. Mas só para caracterizar, a gente vai falar de Renascimento agora um pouco, a gente tem uns 15 minutos. Renascimento, mas deixar claro assim que, né, eu considero assim, o princípio máximo do nosso mundo ocidental hoje, esse amor que Cristo nos ensinou, né?
Mas falando então do Renascimento, eu como italiano, né, eu sou filho de italianos, mas eu cresci numa casa italiana, eu amo quem ama a Itália, não posso deixar de estar muito feliz com... E o Renascimento é um período incrível, né? Sim. O que foi que te levou ao Renascimento? Aí. Então, assim, rapidamente, o que me levou ao Renascimento foi buscar, digamos assim, os principais referenciais para criar um projeto de vida para a sociedade atual que tivesse mais próximos da gente. Por quê? Porque se a gente for buscar a Grécia clássica, aí o pessoal diz, nossa, mas isso são 2.500 anos. Se a gente for buscar um modelo oriental, a mesma coisa. Né? E na Grécia clássica tem aquela coisa de homem nu ficar com homem nu. Ou se não, sei lá, ou mesmo Roma, né? Existe... A gente tem que ter um cuidado, porque também existe todo um preconceito. Né? A Roma era uma coisa bruta. Atenção, calma. Muita atenção. Né? Isso em alguns períodos históricos. Sim. Né? Porque no apogeu, ou seja, Roma teve a também uma história muito é... linda, muito linda. Né? Então, mas em suma, eu queria buscar uma experiência mais próxima. Tá? E também tive meu próprio mestre de filosofia, que era um apaixonado pelo Renascimento, que contribuiu muito em relação a isso. E o Renascimento, para mim, tem o vínculo, a conexão perfeita entre um modelo, né? Perfeita eu digo dentro do que a gente pode considerar o melhor exemplo possível, entre a política, né? a religião, a arte e a ciência, que eu digo que são as 4 pirâmides da civilização fundamentais. Né? Eu não digo como a religião XYZ, a política esquerda-direita. Não, eu digo como mentalidade. Sim. Né? E uma delas, a que a gente mais apanha hoje, muitas vezes, que é a política, é uma das menos compreendidas. Por quê? Porque ela existe um grau de moralidade no ser humano, de conduta, muito elevado. E essa falta de processos, de princípios de caráter, acaba enfraquecendo o caráter a tal ponto que aí a gente cai nas ideologias materialistas, né? Para a esquerda, para a direita, para o centro-esquerda, centro-direita, o populismo, etc. E, na realidade, a maneira platônica, nada disso é política. Platão contestava esse modelo político desde a sua época. Né? E no Renascimento, coincidentemente, a gente consegue integrar tudo isso. Né? A República Fiorentina e aqueles que faziam parte dos governantes... Os senadores fiorentinos eram pessoas da população que representavam as guildas. E que na época já, por exemplo, da família Médici, já eram pessoas, não só os mais abastados, mas eram as guildas de várias classes trabalhadoras e produtivas da época. Elas é que comandavam, estruturavam a cidade com recursos jurídicos, uma estrutura toda muito bem montada. E ninguém ganhava nada para isso. Né? Simplesmente o interesse em que a cidade pudesse... Né, ou seja, o Civitas, né? Dedicado ao... Isso, a Res Publica. A Res Publica. Ou Civitas, é isso aí. Essa era a ideia. Então isso foi me chamando muito a atenção. E essa referência de ter a arte e a beleza como um elemento propulsor e inspirador do resgate do humano... É fantástico. É genial. Porque parece assim que eu escolhi esse tema pós-pandemia. Né? Porque, na realidade, foi a grande peste negra que assolou nessa área da Europa praticamente cidades como Florença, quase 50% da população. Né? Então, tu imagina, em uma época em que não tinha vacina, todo mundo pensava que aquilo era um sinal de Deus, era o fim do mundo. Acabou. Exato. E aí vem esse plano arquitetado pelas lideranças da cidade, mas uma liderança muito bem composta, né? Pluripartidária, né? Porque ali estavam artistas, ali estavam cientistas, ali estavam literatos e poetas, ali estavam juristas, ali estavam grandes oradores e ali estava a família Médici, né? Banqueiros que disseram, a gente patrocina esse projeto. Né? E isso foi um grande projeto de resgate da sociedade. Tanto que Florença, uma cidadezinha na época com 50 a 100 mil habitantes, se tornou modelo para toda a Europa. E foi um dos grandes processos que abriu as portas para a quebra da hegemonia da monarquia. Né? Então, quer dizer, um modelo, né? Um modelo de uma cidade-estado muito bem estruturada. O que Florença tinha de tão especial? O norte da Itália tem algumas vantagens. Sim. Comerciais, urbanas, demográficas, também uma proximidade com a antiguidade clássica. Mas, assim, o que especificamente... Claro, a gente sabe que o Renascimento, me corrija se eu estiver errado, Fabiano,
várias cidades italianas tiveram grandes contribuições, Sim, né? Veneza, etc. Que inclusive... Mas o que fez exatamente de Florença... Isso é uma coisa bem interessante. Você falou da República Fiorentina, né? Eu só queria fazer um rápido parênteses aqui para, digamos, reforçar o que você brilhantemente falou antes. Roma, gente, é infinitamente mais do que filme de Hollywood mostra. Ui, meu Deus. A estrutura da República Romana... Eu estava lendo o novo livro do Harari, aquele que escreveu Sapiens, que ele fala sobre a história das redes de informação, e ele lembra uma coisa muito importante. Os Estados Unidos, os pais fundadores da nação americana, eles não se basearam na Atenas de Péricles no sentido político, se basearam na estrutura romana. Quando os romanos expulsaram o último rei em 509 a.C., eles passaram a ter ódio de tirania, de poder, e eles criaram uma verdadeira democracia. Tinha a Assembleia, que limitava o poder do Senado, o Senado que limitava o poder da Assembleia. Era uma estrutura realmente muito bonita. Aí você falou a República Florentina. E isso me lembrou uma coisa muito... Me lembrou essa tremenda tradição que a Península Itálica tinha. E San Marino, né? Que, se eu não me engano, é uma república, inclusive, anterior até a Florença. Você acha que essa questão de ser uma república, de não ter esse grande poder na mão de um homem, né? Essa coisa que você falou das guildas, ou seja, havia um clima, em certo sentido, a gente poderia dizer, democrático em Florença. Sim, total. Inclusive, democrático com a ajuda da população, com a contribuição da população. Por quê? Porque, digamos assim, os arquitetos desse processo, a própria família Medici, foi a que praticamente retorna algo que existia em Roma, que era o cadastro imobiliário de bens e patrimônio. Então, a cidade começou a arrecadar de maneira justa. Quem tinha mais pagava mais, quem tinha menos pagava menos, né? Porque nos demais locais era assim, a monarquia arrecadava de todo mundo e era sustentada, e era dona de tudo. Aqui não, aqui as pessoas tinham sua própria propriedade. Então, é um senso de evolução tremendo, mas tudo isso não só como, digamos, não só como um método que deu certo. A gente tem que pensar que existiam fundamentos em relação a isso. Cosimo escreve numa das suas cartas de que ele queria, né, e testamento para os filhos, de que ele queria transformar Florença numa nova Atenas. Né? Principalmente por quê? Para que ele pudesse ter ali um ideal de justiça, né, de fraternidade, de generosidade e também, óbvio, né, de honestidade na condução de um povo diferenciada na Europa. Né? Criar um modelo realmente diferenciado. E todo o restante, pessoal e Stefano, foi assim na realidade uma consequência. O principal patrimônio da França como commodity, a pintura, a culinária francesa, a alta costura, a perfumaria, que é o tríptico. E me permita rapidamente dizer, gente, usar garfo e faca foi Caterina de Médicis. Tudo. Que, se eu não me engano, era mãe de Luís XIII. Exatamente. Né? Tudo isso vem vem da corte, na realidade vem da República Fiorentina. Então, quer dizer, esse senso de liberdade e de colocar dentro do ser humano a primeira escola pública chamada Estúdio Fiorentino, antes ainda da Universidade de Bolonha, nasce com esses principais. As pessoas mais ricas davam aula para as crianças, filhos dos trabalhadores deles próprios, para identificar as pessoas que tinham potencial e que teriam veia moral, né, caráter o suficiente para poder serem os próprios herdeiros, né, dessas famílias. Então, quer dizer, era uma forma muito filosófica de vida. E isso é o que me deixou mais interessado por explorar o Renascimento. Né? Você sabe que eu senti agora na veia, no meu sangue, aquilo que você falou antes, quando você falou sobre o viver com arte, ou seja, nossa, agora me vem uma compreensão. Tipo, isso é muito Renascimento. Isso eu trago do Renascimento. É Florença, né? Exatamente. Tudo era a beleza. Isso é uma coisa, gente, assim, que quem conhece a Itália conhece, não vamos ser elitistas, mas conhece no sentido que tem vários conheces, claro. Né? Mas nesse sentido que a gente está falando aqui, percebe isso? Existe na Itália, até nas pessoas mais simples, tem esse DNA
o viver é belo. Né? A maneira como se come, a maneira como se vive, o equilíbrio. Né? A Itália foi o último país do mundo, dos países ricos do mundo, onde o Starbucks, a McDonald's conseguiram entrar. Porque simplesmente as pessoas não... Quem toma um café italiano não vai tomar um café do Starbucks, necessariamente. Sim. Né? Claro que depois é um pouco de exagero. Nossa, perfeito. Isso, então, é isso que você busca trazer, querido, quando se fala, trazer um pouco o modus operandi renascentista para... Aquela frase de Leonardo, ela sintetiza. Leonardo não é assim, é o cara que fez o Renascimento. Não, quem fez o Renascimento teve muito antes dele. Inclusive alguns próprios que ele se inspirava como artistas e como polímatas, né? O chamado hoje nexialista. O cara que domina ou que empreende, né? Se aventura por todas as áreas do conhecimento, que é um paradigma diferente da nossa geração. Né? Não, tu tem que focar numa coisa, meu filho. Vai fazer aquilo, faça aquilo bem feito, e aí tu vai ser alguém na vida. Né? Nessa época, imagina, né? Há 500 anos atrás, quem mais sabia era quem explorava todas as possibilidades. Então, nesse sentido, né, a arte Leonardo tinha isso, né? A sofisticação está no simples. E isso é o modo italiano, né? O design italiano é esse. Genial. Né? Às vezes o francês, a gente olha uma pessoa na passarela, parecia um repolho, aquela coisa estranha. Né? Enquanto o italiano criou o sapatinho, né? Os vestidinhos, estão lá pintados nos afrescos das capelas pelas famílias que traziam, que faziam os tecidos, que elaboravam, que coloriam e fabricavam os vestidos, os tecidos, a moda, né, de uma maneira simples e que contagiou. Por quê? Porque elas trabalhavam muito sobre padrões. É um padrão... Um padrão filosófico é um padrão atemporal, né, Stefano? Tem essa relação de buscar coisas que estão muito identificadas com a raiz do que é ser humano. Exato. Então, o mundo gira. Agora se diz, não, mas a geração agora, a roupa não tem nem marca, nem logo, é roupa básica. Cara, volta e meia, volta tudo para o mesmo, Exato. Que é o que se fazia lá em Florença naquela época. Exato. Era o simples, e que se achava, mas que escândalo, mas não, é isso. Né? Então, isso tem muito a ver com essas relações também, porque isso também é arte, isso também é espiritual. Está tudo conectado. Tudo conectado. Né? Porque quando eu começo a elaborar em excesso alguma coisa, eu estou começando a... Isso é até antiecológico, não é sustentável. Né? Então tem uma série de coisas. Mas, querido, olha... a gente pode passar o dia aqui. Não, olha, fala sério. Duas coisas que eu quero compartilhar, porque eu não posso deixar de compartilhar como ítalo brasileiro, é que eu frequento a Itália desde criança, apesar de que algum faz tempo que eu não vou. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, você fala um ponto fantástico, é como a cultura italiana ela é ecologicamente sustentável. Sim. Se come o que é da estação. Você não vai comer morangos no inverno. Sim. Você vai comer aspargos em maio, porque é o mês dos aspargos. Exatamente. Tudo em quantidades equilibradas. A Itália e a França são os países com menor nível de obesidade do mundo ocidental. Verdade. E diga-se passagem, com todo respeito pela França, que eu admiro, mas como você falou muito bem, a França é uma primeira derivada de Florença. É uma primeira derivada de Florença. Uma coisa, o Japão é fanático pela Itália. Eu estava lendo um artigo uma vez numa revista de moda, que os japoneses, imagina, Japão e Itália, eles se identificam exatamente com isso que você falou, essa arte a precisão nas coisas simples, do artesão italiano, do alfaiate italiano, o cara que faz o sapato, que corta. Porque não é feito em escala industrial, não é como é que se diz feito exatamente como é que tipo nessa grandiosidade digamos consumista, né? É feita de uma... Claro, vem depois o brand Made in Italy talvez seja o mais valioso do mundo, né? Mas ele é exatamente resultado de quê? Tudo isso, disso daqui. Dessa simplicidade. Você usou a palavra certa. Eu quero levar as pessoas a entenderem mais, a compreenderem, a cultivarem. Né? Que é a beleza que traz a essência do bem humano e que produz todas as coisas na vida bem feitas.
falando assim, resumidamente, tudo bem, sintético, mas dá trabalho, exige esforço, exige dedicação, exige destruir crenças limitantes que a gente tem, né, que são preconceitos de muitas coisas, mas é uma aventura legal, por isso que eu curto tanto e sou apaixonado por essa via, o Renascimento. Mas, nossa, a gente vai ter que voltar em outra ocasião para falar mais sobre Renascimento. A gente acabou falando tanta coisa legal. O Renascimento abre tantas janelas incríveis, né? Impressionante. Meu anjo, vamos terminar então com 2 perguntinhas que eu faço para todo mundo no nosso programa, que o pessoal já está, aquela expressão do século XX, né? Está careca de saber. Primeiro, eu vou fazer as 2 juntas, você responde bem tranquilo. Se você pudesse escolher uma manchete para um jornal no dia seguinte, a qual você escolheria? E para tornar o mundo um lugar mais amoroso, o que é que você acha que a gente poderia fazer no nosso cotidiano? Bom, a resposta à primeira pergunta seria assim: elegemos como presidente, né, um candidato filósofo. Né? Ou seja, seria o ideal platônico e socrático. Né? Ou seja, ele falava rei filósofo, mas para nós é a mesma coisa, um presidente filósofo. Sim. Né? Não é porque o sujeito era um tirano, sim porque se é filósofo jamais será um tirano. Sim. Então acho que essa seria uma boa manchete, né? Elegemos um rei bem filósofo, legal, bem né? original e bem um produtiva. Presidente filósofo, né? Uma pessoa que tem se dedicado às causas do mundo, né? Isso seria uma ótima manchete, porque ela impactaria um país inteiro, algo assim. E a outra, eu acho que despertar a natureza de fazer o bem do ser humano. O ser humano fazendo o bem, ele vai tornar o mundo à sua volta melhor e a si próprio melhor. É a melhor forma. Né? Busquem, né, turma, se conectar ao bem, né? E fazer todas as coisas da sua vida inspiradas pelo bem. Acho que esse é belíssimo, querido, belíssimo. Belíssimo. Algo que eu tenho para mim como princípio desde sempre e o que eu recomendaria às pessoas. E se a gente fizer isso, cá para nós, não precisa de mais nada, se a gente parar para pensar. Exatamente. Eu queria agora também mostrar para vocês que o professor Fabiano, ele acabou de publicar esse livro, né? Professor, A Verdadeira História do Renascimento. Olha só que legal. Quer falar um pouquinho do livro? Né? O romanceado Lorenzo Magnífico, que está aí, que foi o último dos Médici. Ele conta a história de toda a família, porque no seu leito de morte eles, agora eu fico como responsável pelo legado e para contar a nossa história. Talvez depois de mim, né, isso possa se perder. Na realidade não se perde, porque a gente vê até hoje as marcas que o Renascimento deixou, mas é romanceado, né? Um romance leve, interessante, onde ele se encontra com Leonardo da Vinci, onde ele educa Michelangelo, que foi seu filho, de fato. Ou seja, os elementos históricos que inspiram o romance são completamente verdadeiros, né? Existe uma coerência de tempo e espaço total, mas são histórias muito interessantes, inclusive dos descobrimentos, porque Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo e Leonardo da Vinci e Lorenzo Magnífico tinham exatamente a mesma idade. Uau! Os 3, eu proponho um encontro deles com 33 anos, todos eles. Fantástico. Né, antes dos descobrimentos, 1492, porque a família Médici financiava também as navegações que depois resultaram talvez até no próprio descobrimento do Brasil, né, além das Américas. Né? E do nome do nosso continente, né, o Américo, que foi a primeira pessoa a pisar, o primeiro ser humano a pisar em Fernando Noronha. Olha que interessante, eu não sabia. Eu ia encerrar agora e vou encerrar, mas só uma curiosidade rápida. Você falou o último dos Médici. O último dos Médici a liderar a Florença, né? Porque a família continuou, né? Não. Depois houve a liderança com Cosimo Primo. Né? Que aí já não é mais o período república, já é um retorno, digamos assim, a um período monarquia. Né? Tá? Mas que também era uma pessoa extraordinária. Às vezes, coisas como aconteceu em algum período romano, com os bons imperadores. Todo o sistema precisa ser oxigenado e revisto. Né? Eu acho que estamos ainda bem distantes de ter um consenso moral e de construção de um projeto mais unificado, né, para o ser humano, para a sociedade. É impressionante como a gente
faz isso durante um tempo e daqui a pouco começam a pesar mais as preferências, né, de certos grupos do que o interesse da coletividade. Então, quando isso aconteceu em Florença também, aparece de novo um Medici que tem uma história muito bonita, que era um príncipe alquimista, Cosimo I. Toda a família dele resgata o hermetismo, a alquimia, né? A cabala judaica. Também é uma história bem interessante, que as pessoas que viajam comigo em Florença, eu levo elas lá têm o prazer de poder contemplar isso e trazer um pouco dessa história para inspirar suas vidas. Então, eu quero terminar exatamente com isso, querido. Aqui temos uma excelente sugestão de livro. Você sugere alguma série de televisão ou até outro livro? E principalmente, se as pessoas quiserem, por exemplo, porque o professor Fabiano organiza viagens não só para Florença, mas Atenas também. Sim, ele recentemente esteve no Tempo de Apolo, né? Isso, olha que maravilha. Delfos, Imersões transformadoras. @imersões transformadoras. @imersões transformadoras, gente. Você quer terminar dando mais alguma sugestão de alguma coisa? Querido, um livro? livros sobre o Renascimento. Eu assim... Não é muito a literatura, né? Existe a história do Renascimento, né? De Jacob Burckhardt, que é um clássico, né? Fora isso, eu coloco a pessoa para ler os meus livros, porque os outros são em italiano ou em inglês, aí ficaria... E o que é que você está vendo hoje de vídeo? Eu acho que a série dos Medici ela é interessante, mas eu tenho gravado no meu Instagram, eu tenho uma live onde eu coloco o que é fato, o que é verdade, o que é real, o que não é real dentro da história, né? E pasmem, a história é muito mais interessante, profunda e inspiradora do que foi feita na série. Incrível, né? Como é que eles conseguem fazer essas bobagens de perder fazem as essências e tal, fazem. E eu queria também terminar lembrando, né, que o professor Fabiano, você é professor lá na Nova Acrópole, né? Isso. E o pessoal que se interessar pela Nova Acrópole também tem o site? Também, Nova Acrópole, Nova Acrópole, @Nova Acrópole, Nova Acrópole, Brasil Sul, Brasil Norte, porque são as nossas unidades, né, para poder administrar melhor um país tão gigante como esse, né? Como esse, então aí tem... Ali se encontram as nossas programações, o curso de filosofia. É uma bela jornada. Meu querido, então eu te agradeço muito, Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso filosofar, viajar pelo mundo dos Médici. Sim. Eu aprendi muita coisa contigo. Acho que a gente estefanou bastante, né, gente? Então, eu quero te agradecer demais por ter estado aqui hoje de tarde, querido. viu, com a gente, Fabiano. Muito Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado à turma. E eu me despeço de vocês com um beijo bem grande. Vocês sabem que vocês podem fazer os comentários lá no Instagram, no YouTube, etc e tal. E nos vemos na próxima, gente.